Olá, seguidores. Nesse eu vou falar sobre a situação de PVBI11, fundo de lastro da VBI. Na verdade, da Pátria, né? E tá até demorando para eles trocarem aqui o nome do ticker, dar uma piorada aqui. Até o momento, a Pátria só tem escolhido aqui nome horrível para os fundos deles, né? O pior de todas foi MOL11 para PMLL11. Nossa, que nome horrível. Mas, enfim, aqui PVBI11 está enfrentando uma vacância muito persistente, né? Aqui não apesar dos gestores estarem conseguindo fazer algumas locações, a vacância não está saindo aqui da casa dos 20%. Com isso, com essa questão aqui da vacância, o rendimento segue no patamar muito baixo, né? Aconteceu aqui a queda no mês de agosto, se manteve aqui em setembro apenas 45 centavos. Um rendimento que no preço atual proporciona um dividend yield de apenas 0,60% ao mês, 0,59 no momento que estou gravando. Então, realmente, um dividend yield bem exprimido. E para quem entrou em emissão, acho que as emissões devem ter saído a R$ 100, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui no site do Clube FI a quanto que saiu as outras emissões. Que o custo unitário foi, pelo menos as últimas, que foi toda a 100, 197, 102, aqui nem sei se já tem um custo. Então, para esse investidor, ele está recebendo aqui 0,45% ao mês. Então, isso aqui é literalmente menos do que a poupança, né? Então, realmente, imagina só você investir lá 2020, 2021 e hoje está recebendo menos do que a poupança, em vez de estar tendo crescimento de renda. Então, aqui com certeza é uma situação que os cotistas eles não esperavam enfrentar aqui no fundo, que era dito como de alta qualidade. Então, nesse vídeo, vou explicar o que está por trás dessa situação aqui lastimável em PVBI11. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, ó, vou começar aqui falando aqui sobre uns pontos do relatório, mas não vou me ater o vídeo inteiro ao relatório não, tá? Pode ficar tranquilo que não vou fazer igual os meus concorrentes que ficam lendo o relatório aqui para vocês. Apenas comentar alguns pontos importantes. É, então, pelo menos a Pátria que ela teve a hombridade aqui de pedir desculpas, né, por em relatórios passados ter sinalizado aqui a manutenção do rendimento na casa 50 centavos e praticamente acho que foi no mês seguinte eles já descumpriram esse guides, né, que estavam até parecendo o pessoal da HSI lá, HSAF11, o pessoal da URCA lá que fala um guides e logo no mês seguinte já não consegue cumprir ele. Então, acho que é uma falha bem de comunicação aqui da gestão, né? Então, aqui eles falam que vão manter esse patamar, 45 centavos, provavelmente até o final do ano. E, enfim, aquilo foi tão feio que até o Baroni criticou a gestão por causa disso, né? E receber um puxão de orelha de alguém que só fala bem do mercado imobiliário igual o Baroni, precisa caprichar bastante, viu? O Baroni falou isso aqui foi na live lá do canal da Suno, do pagamento de rendimentos. Mas enfim, é o pessoal da Pátria que conseguiu se superar. Mas então, agora começando a falar sobre as causas desse mau desempenho operacional e de rendimentos também de PVBI11. Aqui no último mês, aqui de agosto, o resultado até que foi melhorzinho, 53 centavos, mas possui não recorrente aqui da saída daquele banco chinês lá do FL 4.440. Mas então, o ponto que vocês têm que perceber é que o fundo está conseguindo fazer aqui algumas locações. Isso aqui, muitas locações pequenas, que 300 metros quadrados, esquema maior, 2.200, mas muitos acontecendo aqui, ó, menos de 300 metros quadrados. No entanto, também a gente está observando aqui uma, uma grande presença aqui de desocupações também. Várias ocupações aqui, muitas delas bem representativas, né? E que é o seguinte, eu reconheço que a Pátria ela começou a ficar um pouco mais esperta, né? Começou a ser mais locação. Atualmente a gente pode até ver aqui por esse gráfico, realmente tivemos várias locações aqui nos últimos meses. Entanto, a Pátria demorou bastante para acordar, né? Eu tenho a impressão que a Pátria passou por um período aqui de apagão, em parte de 2024, né? No final de 2024 e também no começo de 2025.
Então aqui acho que pra mim acho que é óbvio que foi questão de problema de governança, né? Era que os fundos estavam com muito gestor, muito líder para pouco peão, né? Muita gente querendo mandar. Acabou que resultou isso aqui na saída aqui dos gestores da antiga Credit Suisse. Saída não, né? Eles estão lá igual a rainha da Inglaterra, né? De enfeite. Mas então, muito gestor querendo mandar, esse pessoal acostumado a mandar, né? E acabou que ficou nessa fundo completamente parado aqui no primeiro semestre de 2025. Isso aqui fica muito evidente lá no fundo de logística da VBI, o LVBI 11. Tinha um imóvel lá em Mauá, um imóvel excelente, não sei se é leste 15 ou leste 30 de São Paulo, e ficou boa parte do primeiro semestre vago, né? Completamente vago. Então, isso aqui para mim era uma coisa que me assustou, né? Como é que um imóvel bom desse no mercado de logística super favorável não consegue locar. Então, para mim era evidente que estava com problema de governança aqui na gestora. Mas, enfim, pelo menos deu uma melhorada aqui no segundo semestre de 2025. Começou a sair várias locações. Como eu disse, também estamos tendo várias desocupações, né? E aqui são locações pequenas e grandes ocupações. Aqui olhando esse gráfico aqui, ele projeta uma vacância de 16,5% para novembro. Então, se a gente for olhar aqui nessa nota aqui em cima, também tem uma desocupações aqui em dezembro e janeiro de 2026. Aparentemente são desocupações bem relevantes que vão levar a vacância para 22,5% aqui em janeiro de 2026. Então, como eu disse aqui na capa do vídeo, uma vacância persistente de 20%, na verdade até mais de 20%, né? E então agora é explicar para vocês o que é que está acontecendo, por que que o fundo não está conseguindo fazer essas locações. E um ponto foi esse atraso aqui, esse apagão na gestora, devido à questão de governança. E outro ponto também muito importante é que o PVB 11 ele está muito posicionado na Faria Lima, né? E Faria Lima, quem tem condições de arcar com o aluguel ali da região é majoritariamente o mercado financeiro, aquelas casas de gestão de fortuna, esse tipo de gente, esse tipo de empresa, né? Aqui queria mostrar aqui para vocês um mapinha aqui é, de onde é que estão posicionados os imóveis aqui de PVB 11. Como a Pátria fez o favor aqui de retirar aquele mapa excelente, vou ter que precisar aqui recorrer a um relatório antigo aqui da época ainda da VBI. Até fiz um vídeo sobre isso, tá? A Pátria está destruindo todos os relatórios aqui de onde eles estão passando. Enfim, eu tenho uma implicância com a Pátria, tá? Não é questão pessoal não, tá? Mas apenas tem um receio enorme aqui com o trabalho dessa gestora. Então aqui que a gente pode ver no relatório antigo, que é da época da VBI, que a gente tem a venda Faria Lima, e os imóveis aqui do fundo estão majoritariamente aqui no entorno dessa avenida, né? Tem o Cidade Jardim também está muito bem posicionado. Aqui tem Vila Olímpia Corporate, aqui é a Vila Olímpia, uma boa região também. E aqui o Park Tower da Prevent Senior, lá perto da Avenida Paulista, meio isolado. Enfim, o fundo está majoritariamente posicionado aqui na Faria Lima. E aqui é o seguinte, a Faria Lima é basicamente mercado financeiro, né? Atende o mercado financeiro. E com uma Selic a 15%, a coisa fica feia para esses imóveis, né? Eles têm mais dificuldade, porque você quer 15%, os investidores eles necessitam menos de, de corretoras, casas de análise, essas empresas de gestão de fortuna para conseguir investir. Isso aqui eu posso falar por experiência própria, tá? É notável aqui para que é YouTube aqui do mercado financeiro que a gente está no momento de baixa. Você pode até ver aí que vários influenciadores deixaram de produzir vídeos. Por exemplo, o Arthur Vieira, lá do Clube FI, para de fazer os fatos relevantes do domingo. Percebi também que o dicionário do investidor ele também diminuiu bastante a quantidade de vídeos. Além de outros que eu já percebi que meio que pularam fora, né? Deram um pause porque realmente não compensa você
você faz muito esforço para pouco retorno. Isso aqui é muito o que eu tenho percebido também no trabalho, tá? Tô até ciente disso daí, de que tá o mercado de baixo. Mesmo assim, tenho produzido bastante conteúdo, porque na época de alta eu sei que também vou tirar proveito, né? Eu já esteio aqui o canal já com essa Selic lá nas alturas, então meio que já estou acostumado aqui com essa época de baixa. Enfim, assim como eu tenho sofrido aqui com essa Selic elevada, imagino que os imóveis aqui também de VVB11 estejam sendo impactados por essa questão não favorável do mercado, né? Com a questão da queda da Selic, os investidores eles ficam mais acuados, né? Eles têm que procurar outros meios para conseguir investir. Então, aí sim, eles começam a procurar mais gestores de patrimônio, esse tipo de empresa, para conseguirem uma rentabilidade mais elevada. Então, acredito que esse daqui seja um dos principais motivos que a situação feia em que PVB11 está se encontrando. Então, aqui a questão de, pelo menos de governança, questão do mercado financeiro não está numa boa época, e também pode-se atribuir isso aqui também ao momento onde, quando ocorrem as emissões, né? Com certeza aqui que eles compraram muito imóvel com cap rate baixo, lá na época de vacas gordas, né? E agora que isso aqui está cobrando seu preço. Então, eles sejam esses três motivos que explicam motivos aqui de PVB11 estar em situação bem lastimável, né? Mas apesar disso, o fundo aqui tem alguns gatilhos de melhoria, né? Que o gestor ele coloca que a gente tem 5 centavos a serem ao fundo pode aumentar aqui com o termo de carência e descontos, além de 12 centavos em vacância. Ou seja, temos um potencial de alta na renda aqui de 17 centavos, além do crescimento aqui via revisionais e reajuste de aluguéis. Então, isso aqui pode dar uma boa melhoria é, no, no rendimento do fundo futuramente, tá? Além disso, a gente tem a questão da barganha imobiliária, né? O fundo é negociado a menos de 25, cerca de 25 mil reais o metro quadrado, que está bem abaixo aqui dos valores que a gente tem visto aqui de transações lá na região da Faria Lima. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.